vez que eu paro para pesquisar sobre pessoas interessantes que fizeram coisas interessantes, muitas vezes eu fico maravilhado com histórias magníficas, como por exemplo a do único goleiro a receber um prêmio Nobel de literatura. E se você acha isso surreal demais, eu vou deixar aqui no card para você assistir mais tarde. Só que de vez em quando eu entro numas tocas de coelho que dá uma chacoalhada no cérebro e você fala, nossa, eu não fazia ideia. Como, por exemplo, parte da história da evolução da medicina, que, diga-se de passagem, não é uma coisa muito agradável de se assistir, como, por exemplo, na Idade Média, quando havia a ressecção, onde médicos pagavam coveiros por debaixo do pano para eles encaminharem cadáveres frescos para estudo da anatomia. Uma coisa da qual eu considero meio que o mal necessário. Ou então, quando médicos tratavam doenças utilizando mercúrio, o que não era apenas inútil pra caramba, como também era danoso para a saúde não só do paciente, mas também do próprio médico. Mas claro, a história da evolução da medicina também é composta de momentos maravilhosos e de extrema importância, como por exemplo a descoberta de micróbios. Não sei se você sabe, mas até 1800 a ideia de seres invisíveis a olho nu transmissores de doença era meio considerada ideia de gente maluca. E os micro-organismos só foram de fato comprovados em 1876 por Robert Koch, quando ele conseguiu comprovar que a transmissão de uma certa doença era feita por um bacilo. Pena que essa comprovação só veio 10 anos depois do colapso mental e morte de Ignaz Semmelweis, o pai da higiene na medicina. Ignaz Semmelweis era o quinto filho de uma família muito próspera da Hungria, e tão jovem ele não só se forma como médico aos 26 anos, mas também começa a trabalhar como assistente de obstetricia no Hospital Geral de Viena. Só que esse Hospital Geral de Viena tinha um problema gravíssimo na ala obstétrica, porque a taxa de mortalidade era extremamente alta, assim, muito fora do comum para o padrão da época, onde após o parto, as mulheres contraíam uma infecção gravíssima que, se não fosse tratada a tempo, tinha um potencial fatal muito alto. E muitas vezes não só a mãe morria, mas muitas vezes também o bebê. Em contrapartida, na ala obstétrica, em que quem fazia os partos eram as parteiras, que aliás era uma profissão ainda muito utilizada na época, essa taxa de mortalidade era muito menor. Semmelweis, ele então vira uma chavinha na cabeça e ele começa a acreditar que o maior problema está nos médicos. Ele começa a observar os procedimentos tanto das parteiras quanto dos médicos, e tirando alguns pormenores, ele acaba descobrindo que a maior diferença entre um e outro é que as parteiras eram limpas, enquanto que os médicos saíam direto de uma autópsia pro parto. Pensando nisso, ele tem uma ideia tão simples e brilhante que nenhum outro médico teve até então na história da evolução da medicina: a de lavar as mãos entre um procedimento e outro. E olha só, depois que ele implementa o lavar as mãos entre um procedimento e outro, a taxa de mortalidade reduz significativamente. Ele pega todo o resultado que ele teve, transforma isso numa tese e começa a espalhar por aí. E é amplamente rejeitado pela comunidade médica. E aqui eu vou lembrar vocês de novo de que até então a ideia de seres invisíveis transmissores de doenças era coisa de maluco. Só que essa rejeição se transforma na maior frustração não só da carreira dele, como também da vida. E em 1865 ele entra no estado de depressão profunda, tem um colapso mental e é sim internado no Hospital Psiquiátrico de Viena. E no mesmo ano ele acaba falecendo hora após de uma infecção generalizada. 10 anos depois, os micro-organismos transmissores de doenças são sim comprovados. E se você gosta de conhecer histórias interessantes de pessoas interessantes, esse com certeza é o seu canal. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E
e até a próxima.